Muito bem, galera. Então, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma live, nossa live de número 14. Hoje a gente vai falar sobre estimulação sensório-motora na UTI neonatal, passando por aquele nosso pequeno início de sempre. Fala aí, galera, de onde vocês são? Estou vendo bastante gente ó, de São Paulo, que eu conheço. Então, que cidade que vocês estão aí? A gente hoje, a Bia vai falar para a gente UTI tal, verem que aqui é o canal mais diversifica as lives, hein? Ó, já falamos de mecânica, ped e adulto, né? Vários temas dentro da ventilação mecânica, motor versus a Camila, Ceará, Karen de Belém, Gina de Salvador, Letícia de Vitória, Daniela de Belém, Valquíria de Pernambuco, Heloísa aqui no interior de São Paulo, Araras, Leise de Tiradentes, de BH, Brasília, Daniele, Maíra de Vitória da Conquista, estive lá no passado dando aula. Show de bola, galera. A gente tem uma galera aí de vários estados, ó, Sudeste, teve Nordeste, Norte também, Catriz, Barbacena dos Campos. Fala, galera. Espero que vocês estejam animados aí para esse assunto, que, por sinal, é pouco abordado. Vou cabia ela já para ela dar boa noite para a gente. Já. Boa noite. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve? Seja bem-vindo aí à nossa live. Bia, obrigado falar para a gente por esse tema tão importante, que, de novo, é muito, muito pouco abordado. Tati, pode dar uma boa noite para Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou acompanhando vocês aqui no chat. Estou vendo meu bonde aí do Instagram. A Perpétua, a Tati, o pessoal de Belém, que está sempre aqui nas minhas lives, no meu conteúdo. Muito boa noite para vocês. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar isso com vocês. Muito bom. Então, vou fazer assim, vou deixar a Bia se apresentar, iniciar a aula aí, né? Tem algumas surpresas aí que a Bia trouxe na live de hoje, mas aí ela vai contar tudo para vocês. Tá bom? Galera, boa aula aí. Tudo bem, pessoal? Tem surpresa sim, tá aqui, ó, tem um spoiler aqui da surpresa, do que a gente vai ter, e vou te falar, já vou adiantar, hein? Chama todo mundo para ver, porque a surpresa só vai ficar para quem tá vendo ao vivo. Tá bom? É só para quem veio aqui, tá com a gente no ao vivo. Então chama todo mundo, manda live nos grupos do WhatsApp, manda o pessoal do plantão. Eu estou muito feliz de dividir isso com vocês. Ô, Bia. Oi. Antes de começar, deixa só eu dar um spoilerzinho da nossa próxima live. Deixa. Pra você começar aí. Galera, antes da Bia começar então, vamos adiantar para vocês, dar um spoiler aí do tema da nossa próxima live aí sobre oxigenoterapia no ambiente hospitalar. Vai falar para a gente a Maiara Gabriele, é lá de São Luís do Maranhão. Ano passado foi super bem recebido. Cara, e ver com aí próxima live oxigenoterapia no hospitalar. Pode ficar à vontade. Agora, Bia, já dei o spoilerzinho. Agora, fica à vontade com a sua aula, tá bom? Tá bom, vou colocar os slides aqui. Você me fala se tá tudo bem. Me habilita para compartilhar a tela?
Tá tudo. Libera para eu gravar, por favor. Allow record. Enquanto isso, eu vou ver quem está aqui no chat. Não, você tem que entrar aí no configurações e habilitar para gravar, ou gravar daí. No chat as pessoas estão falando que tá cortando para você aí? Tá bom. Então, bora lá, pessoal. Que eu tinha feito uma aula grandona, Ivens me censurou no horário, então ainda tem bastante coisa, tá mesclado, por conta do pessoal que me segue, que segue o Ivens, que ainda está na graduação, que está na pós-graduação. Então, tem conteúdo para quem está na pós, para quem está estudando e para quem já está atuando, já está na prática clínica, para a gente trocar esse conhecimento. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, um pouquinho sobre mim. Nem todo mundo sabe, mas meu nome é Ana Beatriz. A maior parte das pessoas pensa que é Beatriz só, mas tem o Ana aí, mas ele não pegou, sabe? Às vezes eu falo assim, eu vou colocar Ana Beatriz no crachá, já vem com o Bia ou Beatriz, perdi o direito de usar o Ana. E eu gosto bastante do Bia. Sou fisioterapeuta, formada pela Universidade de Santa Cecília, fiz pós-graduação em pediatria e neonatologia, e hoje eu sou embaixadora do estudo PARC-PICU, que está estudando a prevalência de reabilitação nas UTIs pediátricas. É um estudo multicêntrico, então tem Brasil, Estados Unidos e alguns países da Europa. O que a gente vai ver nessa aula? Então, a gente vai ver aqui o conceito da estimulação sensório-motora, a gente vai ver a aplicabilidade dela, então quem a gente pode aplicar, quem não pode, quais são as escalas de avaliação, o pessoal que me pede muita escala no inbox, nos comentários, a escala está aqui, pelo menos a que a gente mais usa. Os artigos estão aqui também, os que eu usei para fazer a aula, e os de referência que a gente tem, revisão, os mais atuais. Vou falar do curso de estimulação sensório-motora e vou mostrar a prática para vocês. Então, o que é a estimulação sensório-motora e para que ela serve? A estimulação sensório-motora, ela é a simulação das vivências intrauterinas. Então, concorda que se esse bebê tivesse nascido termo, ele estaria passando por essas experiências dentro da barriga, então intraútero. Como isso não aconteceu com os nossos bebês prematuros, a gente usa a estimulação sensório-motora para proporcionar para eles essa vivência aqui do lado de fora. E essa vivência, ela engloba sistema sensorial, vestibular e sistema muscular. Quais são as vivências intrauterinas? O que acontece? O bebê ele não fica lá esperando ganhar peso para nascer. Ele fica interagindo com o meio. E é nessa interação com o meio que ele adquire essas experiências e ele tira aprendizado, principalmente sensorial, do que está acontecendo ali no ambiente. É a primeira interação com ele, com o meio. Vou colocar um vídeo para vocês. De um bebezinho no ambiente intrauterino. Esse movimento, vocês estão vendo que ele empurra contra a parede do útero
parece um escorrega, uma gangorra, ele se impulsiona. Esse é um movimento muito importante. Eu fiz um post sobre isso, falei para o pessoal, quem é mãe aí e lembra da sensação do bebê estar fazendo esse leg press aí dentro da barriga. Esse movimento especificamente, ele é responsável por auxiliar no desenvolvimento e na diferenciação das fibras musculares tipo 1 e tipo 2. Então, ele é muito importante. Então, olha quanta coisa o bebê perde a vivência, perde a oportunidade quando ele nasce pré-termo. Por isso que a estimulação sensório-motora é tão importante. O que aconteceu, então, para hoje a gente ter mais foco na estimulação sensório-motora, a gente ter mais espaço na UTI neonatal para que isso esteja disponível para a gente? O foco da medicina neonatal mudou, porque quem nascia prematuro há 10, 15 anos atrás, o risco de morte era muito grande, então a gente não tinha muito foco na qualidade de vida que a gente ia entregar, que a gente ia dar de suporte para esses pequenininhos. Então, com o avanço tecnológico e o avanço da medicina, foi possível, além de garantir a sobrevida, que a gente consiga olhar agora para a qualidade de vida que essas crianças vão ter. Então, o que eu sempre falo, né? Quando que a gente começa a pensar na qualidade de vida dos bebês na UTI neonatal? Em que momento a gente começa a colocar isso no jogo? Eu vou falar para vocês, é no momento em que a criança chega, tá? A gente não pode deixar, eu vou esperar sair da ventilação, vou esperar estabilizar, porque todas as nossas condutas, elas estão diretamente ligadas ao prognóstico dessa criança e à qualidade de vida que essa criança vai ter quando ela for embora. E a nossa intenção. No desespero, ali a gente fala assim, não, vamos lidar com o que está aqui agora e a gente vê o que faz depois. Mas se a gente estudar, se a gente se dedicar e a gente tiver uma prática clínica baseada em evidência, a gente consegue proporcionar para essas crianças um atendimento já pensando na qualidade de vida desde o momento em que eles chegam. Tanto para as coisas que a gente vai fazer, então que a gente vai usar de intervenção, quanto para as coisas que a gente não vai fazer. Isso é muito importante, dado que ainda é um organismo em desenvolvimento. E aqui a tecla que eu sempre bato, que já virou meu jargão lá no Instagram, que é o poupar e promover. E o que é isso? Quando eu levantei essa bandeira do poupar e promover, é porque quando a gente estuda estimulação sensório-motora, quando a gente estuda a atuação do fisioterapeuta na UTI neonatal, a gente quer fazer tudo. A gente quer que todos os bebês recebam tudo. Eu quero fazer fisioterapia motora naquele bebê de 400 gramas. E não é assim. A gente tem que ter o tempo de quando a gente faz cada coisa ou quando a gente não faz. Então, o poupar e o promover é exatamente sobre isso. Em cada caso, especificamente, quando vai ser melhor a gente poupar e quando vai ser melhor a gente promover alguma coisa. Então, aqui vou poupar a criança nesse momento de instabilidade, nesse momento em que o foco é outro, e em outro momento eu vou promover a estimulação sensório-motora, promover ganhos motores, promover aquisições sensoriais. Então, como que a gente faz isso? Todas as crianças, elas vão flutuar entre o poupar e o promover. Só que quando uma criança prematura nasce, qual que é o alvo primário de toda a equipe multidisciplinar? É que essa criança ganhe peso. É pelo ganhar de peso que o desenvolvimento acontece, que é o amadurecimento global dos sistemas acontecem. Então, a gente também, enquanto fisioterapeuta, tanto da parte respiratória quanto da parte motora, a gente tem que estar alinhado com esse objetivo. Porque a gente quer sim que as crianças tenham ganhos motores, a gente quer sim que as crianças se desenvolvam, mas a gente tem que estar dentro do objetivo multidisciplinar, que o principal objetivo é ganhar peso. Então, vai ter momentos em que a gente vai precisar poupar essa criança da intervenção motora, da intervenção respiratória também, mas mais comum da motora. E vai ter momentos em que a gente vai ter que tocar o barco para garantir que esse desenvolvimento, que a gente consiga oferecer para essa criança tudo o que é possível naquele ambiente. Então, vai ser sempre uma oscilação, a gente vai flutuar entre poupar e promover. Essa é a minha paciente X, eu tenho a autorização da mãe dela para usar as fotos dela, para contar a história dela nas minhas aulas. Né? Algumas pessoas devem conhecer, porque agora ela é um pouquinho famosa no Instagram.
mas ela foi a paciente que me abriu os olhos para a terapia intensiva neonatal. E quando eu me formei, quando eu terminei a residência, eu falei assim, tá, na cardio ainda, quando eu fiz residência de cardiorrespiratório. Falei assim, tá, mas acho que a neo não é muito para mim. E eu comecei a trabalhar direto com cardiologia pediátrica. Então, quando eu cheguei na ANEL, no segundo serviço que eu trabalhei, eu falei assim, gente, mas que universo diferente. E eu não me identifiquei muito, sabe? Eu não me encontrei ali. Eu ia falar assim, neonatologista, via de regra, ventila bem. Então, eles não consultam tanto a gente, ou não tanto quanto eu estava acostumada no ambiente da cardiologia pediátrica. E aí eu falava assim, sabe, eu não sabia muito bem o meu lugar, porque a gente era uma UTI de prematuros extremos, então a gente também não tinha tanta manipulação nas crianças assim, era super restrito. Eu falava assim, cara, mas onde que está o meu lugar? Aquela coisa que só eu vou olhar aqui e falar assim, não, isso aqui a fisioterapia toma conta. E aí nasceu a minha paciente X, que nasceu de 24 semanas, com 497 gramas, e ela nasceu num serviço de excelência, mas o que fez diferença na vida da paciente X foi que a equipe inteira, a equipe multi toda, ela estava unida no objetivo de fazer a paciente X ganhar essa batalha. Então, cada um preocupado nos detalhes da sua intervenção, nos detalhes da sua atuação profissional ali dentro, para a gente garantir para ela a melhor possibilidade de sair dali e ter uma qualidade de vida excelente. Então, aqui na primeira foto, aqui em cima, está ela no dia que ela nasceu. Então, ela pode ver ó, o tamanho da pontinha do dedinho do pai dela, era o tamanho da mãozinha dela. Aqui embaixo, o dia que ela foi internou no hospital para fazer uma cirurgia de amígdala, ela já estava grandona, ela foi embora do hospital com 3 meses de idade corrigida. E essa aqui, essa foto maior, é a foto mais atual que eu tenho dela e me dá, gente, um orgulho de falar assim, cara, eu conheço esse bebê, eu vi a luta dele. Então, a mãe dela conta muita história dela na internet. Então, ela inspira muita gente, principalmente a gente que trabalha com neonatologia, na fisioterapia, a ver que a gente tem o nosso lugar, a ver que a gente pode fazer muito pela qualidade de vida desses pequenos, porque ela não estaria andando, ela não teria tido... Ela teve todas as intercorrências que vocês podem imaginar, mas a qualidade de vida dela é excelente. Hoje ela está indo para a escola normal, não é escola adaptada, não precisa de assistência especial, ela usa aparelho auditivo, usa óculos, mas sem mais limitações. Isso é incrível para uma criança que nasceu de 24 semanas com menos de 500 gramas. Então, eu espero que a história da minha paciente X tenha inspirado vocês também. E agora vamos lá falar por que a estimulação sensório-motora é tão bacana. Para isso, a gente precisa olhar para quem é o recém-nascido pré-termo. Quais são as características dele? Então, ele tem imaturidade de todos os sistemas, uma predisposição à lesão neurológica, seja por conta de algum acontecimento da UTI, então alguma questão que levou a uma hemorragia, alguma necessidade de reanimação em sala de parto, alguma condição prévia, então pode ser que esse bebê tenha nascido prematuro por conta de alguma condição materna ou alguma intercorrência, alguma consequência, né, que pode levar a essa lesão neurológica. Tem os fatores de risco que são agravantes, então se a mãe era diabética, se tinha alguma condição prévia, se ele tinha restrição no crescimento. E a gente tem a nosso favor a linda da neuroplasticidade, né? Que ela responde a estímulos e quanto mais nova a criança, mais chances a gente tem de fazer uma neuroplasticidade acontecer de forma vigorosa. Mas ela é sempre dependente de estímulo, não acontece só espontaneamente. E é por isso que a estimulação sensório-motora é incrível para eles nesse ambiente da UTI. Para a gente falar de escala daqui a pouco e para a gente entender como é que se dá a atuação na prematuridade, a gente precisa lembrar, para quem é aluno aqui ainda e para quem está relembrando, atualizando aí o conteúdo, que a gente tem 2 classificações de prematuridade. Então, uma com base na idade gestacional, que vai de prematuro limítrofe, muito prematuro ou prematuro extremo, aqueles que nasceram com menos ou 25 semanas. E a gente tem a com base no peso de nascimento. Então,
o baixo peso ao nascimento, o muito baixo peso e o extremo baixo peso. Epidemiologia, eu coloquei esse slide porque às vezes vem umas perguntas para mim assim, ai Bia, mas será que vai ter campo para eu trabalhar? Aqui na minha cidade tenho 2 ou 3 maternidades, eu não vejo muita gente que fala que tem prematuro e tal, e vou falar para vocês que tem e muito. Obviamente que nos lugares em que o nível socioeconômico é menor, o índice de prematuridade é maior por conta da falta de acesso ao pré-natal, por conta de alguma falta de algum cuidado pré-natal, mas existem prematuros em todas as esferas da assistência de saúde, da mais básica lá no SUS até os hospitais mais do particular ou mais famosos, aí, maiores hospitais aqui do Brasil. Então, eu coloquei aqui algumas notícias, ó. Cerca de 30 milhões de bebês nascem prematuros por ano, é uma matéria da OMS. E aqui, ó, os nascimentos prematuros são responsáveis por quase metade das mortes de recém-nascido. E no Brasil, 11,7% do total de nascimentos nasce antes das 37 semanas. Então, para quem me pergunta se vai ter campo para trabalhar, vai ter campo para trabalhar. É só se especializar e colocar aí o currículo para jogo. O custo para a saúde também é muito alto. Então, aqui essa matéria mostra que eles permanecem cerca de 51 dias internados. Então, se a gente conseguir adiantar essa alta da UTI neonatal, é um adianto na qualidade de vida dessas crianças e para o nosso sistema de saúde também. E aqui agora vamos falar dos fatores neonatais relacionados ao atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, o que precisa ou o que pode acontecer para que ocorra atraso no desenvolvimento neuropsicomotor? Então, aqui a gente tem asfixia, sepse, canal arterial patente, apneia, mas tem que ser aquelas apneias que são recorrentes e que fazem alteração hemodinâmica, e elas vão gerar a encefalopatia hipóxico-isquêmica ou a leucomalácia periventricular. No geral, não importa muito qual que foi o que deu o start nesse processo. O mecanismo de lesão é independente desse fator inicial, ou seja, todos eles vão ter mais ou menos o mesmo caminho. Então, a gente precisa entender como eles acontecem, sim, mas a gente nunca vai tratar o diagnóstico. A gente sempre vai tratar o sintoma. O que foi que aconteceu com essa criança? O que ela apresenta por causa deste diagnóstico? Então, o que vai acontecer? Quando essas crianças têm alguma dessas situações de fator de risco para atraso no desenvolvimento, o que pode ter acontecido? Então, a redução da perfusão cerebral, essa autorregulação cerebrovascular está deficiente, vai acontecer morte de substância branca, principalmente perto dos ventrículos, e aí ele vai ter sequelas neuropsicomotoras por conta dessa redução da perfusão cerebral. É o que acontece na maior parte dos fatores que a gente pega, na maior parte dos diagnósticos que a gente pega na UTI neonatal dos recém-nascidos prematuros de risco. Tá? E aí alguns desenvolvem, sim, algum nível de paralisia cerebral que vão apresentar déficit cognitivo e comportamental. E quais são os fatores ambientais que estão relacionados com o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor? Então, aqui a gente tem uma batalha, é uma batalha muito injusta, né? Porque a gente está falando do útero, então ali aquele ambiente absolutamente controlado, totalmente preparado para receber essa criança, e da UTI. Embora a gente tenha muita tecnologia, a gente tenha muito preparo, algumas coisas ainda não conseguem nem chegar perto da comparação de como que é o ambiente intrauterino. Então, como é que é lá no ambiente intrauterino? A gente tem controle de som, luminosidade, a gente tem os limites da parede do útero que fazem contenção, dão a sensação de segurança e também estímulo, igual a gente viu naquele vídeo, da criança poder se relacionar com a parede do útero. E tem o controle de temperatura, que é tão difícil a gente conseguir nas incubadoras, né? Quem trabalha com incubadora umidificada sabe que a gente não consegue nem ver o bebê para tentar manter ele quentinho, ela ficar toda suada, e lá dentro do útero isso já é perfeito. Além disso, tem a isenção
da ação da gravidade por conta do suporte líquido, a nutrição e a oxigenação garantidas. E aí, o que acontece quando esse bebê está com a gente lá na UTI neonatal? Ele é dependente da UTI neo para sobreviver, então não dá para a gente dar esse bebê de 25 semanas para a mãe levar para casa e ele vai sobreviver, não vai, ele vai precisar da gente, vai precisar da UTI. Eles estão vulneráveis ao efeito do meio ambiente. Por quê? Porque a gente precisa de monitorização, a gente precisa de acesso, a gente precisa, às vezes, não mudar tanto esse decúbito no momento de instabilidade hemodinâmica, porque a gente precisa conseguir acessar essa criança. Ele vai precisar passar por procedimentos, seja para pôr um catéter, seja para fazer algum exame. E o desenvolvimento do sistema nervoso, ele vai estar sob essas condições que não são tão fisiológicas e algumas vezes são adversas. Então, como eu falei aqui, procedimentos e exames, eles contam como estimulação sensorial. Não estou falando que é uma estimulação sensorial boa, mas a criança ela não vai absorver só o que a gente está colocando como estimulação sensorial. É que nem quem fala assim, eu não como pão e como a tapioca. A barriga não sabe que o carboidrato veio do pão ou da tapioca. Para eles, para a barriga é tudo carboidrato. É a mesma coisa aqui. Quando a gente oferece muita luminosidade, quando a gente não faz controle de manipulação, esse excesso de estímulos também é prejudicial para a criança. Então, a gente tem que pensar muito bem qual é o momento que a gente vai inserir a nossa prática e quando e o que a gente consegue agrupar de cuidados, o que a gente consegue poupar essa criança no momento para poder oferecer para ela e promover isso no outro. Como que é o desenvolvimento motor dessa criança? Então, as aquisições motoras, né, os movimentos, as habilidades, as aquisições sensoriais, elas têm um processo. Então, elas vão de movimentos mais generalizados e simples para movimentos altamente específicos e complexos. É um aperfeiçoamento, não dá para pular etapas. De vez em quando a mamãe fala assim para mim, mas se ele pular a fase do engatinhar, tudo bem? Não está tudo bem, porque cada etapa do desenvolvimento tem um significado, tem um porquê. E aí, quando a gente pula as etapas, ou quando a gente faz experiências precoces com essas crianças, acontece deles ainda não estarem preparados para viver aquilo que a gente está proporcionando ou que o ambiente está pedindo deles. E a gente vai ver aqui no vídeo, acho que todo mundo já viu, né? Esse vídeo. Me identifico muito com essa menininha que fica muito brava de não conseguir colocar o canudinho no copo. Isso acontece porque ela ainda é pequena para esse tipo de habilidade motora complexa. O buraco é muito pequenininho, o canudo é muito fininho. E, embora ele encaixe ali, ela precisaria passar por etapas do desenvolvimento que dessem habilidades para ela de lidar com encaixe de figuras e formas muito maiores, para ela entender como é que isso funciona e ela ir conseguindo cada vez fazer movimentos mais delicados e mais complexos. Então, pular etapas não é bom, assim como a gente não proporcionar para os prematuros a vivência que eles teriam no período neonatal, também não é ideal. O ideal é que a gente consiga oferecer isso para eles. Quando a gente fala dos prematuros, eles mudam muito no quesito tônus com o passar das semanas. Então, os bebês que nasceram antes de 28 semanas de idade gestacional, por exemplo, eles são completamente hipotônicos. É aquela criança que, se ela está tranquila, não está virada no giraia, que nem de vez em quando eles ficam na incubadora, na posição que a gente colocar, eles vão ficar, principalmente em questão dos membros. Se a gente colocar eles com os membros abertos, eles vão ficar. Se a gente colocar eles todos flexionados, eles vão ficar também. Com o passar do tempo, eles vão deixando de ser hipotônicos e passam a ter um tono flexor que é característico da idade do nascimento, que é o que é preciso para eles conseguirem gerar a movimentação. É a partir do movimento flexor que eles começam a desenvolver a movimentação. Então, aqui, com 32 semanas, ele já tem o tono mais flexor nas articulações, com 34, aquele tono flexor superior em sapinho, e com 36 semanas é um tono flexor mais global, e eles já estão aqui próximo da idade do termo. Ivens vai me avisando do tempo aí, tá?
Por favor. Posicionamento. Gente, toda vez que eu faço post sobre isso, é um furdunço lá naquele YouTube. E tem gente que a gente, né, pegou ranço de posicionamento por conta da gente relacionar posicionamento com ausência de intervenção. Na neonatologia, ele é muito herói em alguns momentos. Então, às vezes é a única coisa que a gente pode fazer por aquela criança para garantir que ela não tenha deformidade, que ela consiga ter um desenvolvimento numa postura próxima de uma postura fisiológica que vai proporcionar para ela a possibilidade de movimentação daqui a pouco. Eu não lembro quando foi, não sei se o João ainda está aí, mas eu lembro que uma vez ele fez umas órteses de posicionamento para um prematuro e aquilo ficou incrível. Eu lembro que eu falei assim, gente, que delicadeza, que cuidado que foi isso. Porque o posicionamento, a gente não pode ver ele como vilão na UTI neonatal. Ele é muito nosso aliado, sim, porque às vezes é a única coisa que a gente pode fazer por essa criança. Além disso, cada posicionamento proporciona uma vivência diferente para a criança. Então, essa diversidade de experiências que está aqui no slide é sobre isso. Então, o decúbito dorsal é mais fácil para a gente acessar a criança, então é aquele que a gente prefere quando elas estão mais instáveis, ou para melhorar o posicionamento do catéter umbilical. Ela permite que a criança não tenha uma boa visualização do que está em volta dela, porque ela vai ficar vendo ali só o tetinho da incubadora, e não facilita também o uso dos membros, porque ela tem que vencer toda a força da gravidade para chegar aqui na linha média, que é onde ela começa a exploração da movimentação. Já o decúbito lateral proporciona esse alinhamento axial, então a criança consegue as primeiras vivências de mãos juntas, ela consegue tocar o próprio rosto, tocar a boca, uma mão na outra. Isso são coisas que a gente, inclusive, oferece para elas durante a estimulação sensório-motora. E o decúbito ventral, que é preferido aí de um monte de gente, proporciona para a criança um suporte respiratório por conta da sustentação da musculatura abdominal, um sono mais tranquilo. Tem artigos falando sobre a posição ventral relacionada ao tempo de sono REM dessas crianças, e essa posição consegue acalmar aquelas crianças que são mais irritadas, são mais agitadas. Então, tem aqui um estudo mais para o final da aula mostrando até redução da frequência cardíaca, melhora da PA, só por conta do posicionamento. Então, ele é sim o nosso herói quando ele é usado de forma intencional, e não quando a gente fala assim, não, eu vou deixar ele ali de ladinho e a gente volta aqui daqui, 5, 6 horas antes do final do plantão. Então, assim como toda intervenção, o posicionamento é uma delas, e ele tem que ser feito de maneira intencional. A gente tem que ter muito claro para a gente o que a gente vai oferecer para essa criança, pensando no posicionamento. Porque criança pequena também faz úlcera por pressão, apesar deles serem leves, eles fazem sim. A pele do bebê recém-nascido, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um bebê bem de perto, mas eles chegam a ser meio transparentes, assim, de tão sensível que eles são, de tão delicados. Então, eles também fazem úlcera por pressão, eles também fazem deformidade, principalmente de membros. E imagina, a gente tem a oportunidade de oferecer para eles um posicionamento que vai ser precursor de aquisições motoras. Então, não é justo com eles a gente deixar eles num posicionamento que vai gerar deformidade, que vai causar um pé que não vai ser funcional, um membro superior que não vai ser funcional. Então, posicionamento é nosso herói quando a gente usa de forma intencional. Quando iniciar? Outra coisa que sempre me perguntam. Tem aqui o artigo do Hospital Israelense que fala sobre isso. Acho que é o melhor artigo que a gente tem hoje, falando de idade para começar. Então, eles falam em 32 semanas de idade gestacional corrigida e 72 horas após o nascimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nascer um bebê que tem, 28 semanas de idade gestacional, a gente vai esperar esse bebê fazer 32 semanas de idade corrigida para começar a intervenção. Por quê? Antes disso, outras coisas são prioridades. E ele não tem fibras musculares, não tem tono muscular ainda para a gente oferecer vivências motoras e sensoriais para ele. Então, ele não ia aproveitar muito bem aquela estrutura que a gente está tentando proporcionar para ele. E as 72 horas após o nascimento é o período que a gente precisa para os bebês que nasceram de 32 semanas ou para os bebês que vão entrar no protocolo, que já nasceram de 34, 35 semanas,
eles precisam de tempo para se adaptar ao meio externo, para entender o que o organismo mudou ali em volta deles, se organizarem para a gente poder oferecer com estabilidade e segurança a estimulação sensório-motora. Já vou responder aqui, que eu sei que as pessoas vão perguntar até quando a gente oferece a estimulação sensório-motora. Até a idade do termo. Depois disso, a criança precisa ser avaliada para ver o que é que ela precisa. Se é uma criança que vai atingir, vai estar para fazer um mês, e ela não traz a mão para a linha média ainda, ela não interage com os objetos que são entregues para ela não tem uma apreensão muito boa, é o que a gente vai olhar e oferecer para ela. Então, até o marco da idade de termo, a gente oferece a estimulação sensório-motora, receita de bolo, padronizada, igual ela foi feita para acontecer. Depois disso, é o que o bebê precisar, porque nenhum bebê, depois que nasce, a gente volta a dar para eles, quando eles nascem em termo, experiências que eles tinham dentro do útero. Porque é só para isso que a estimulação sensório-motora tem, proporcionar a vivência que ele teria no ambiente intrauterino. Quais são as indicações? Então, aqui tem algumas, as mais comuns nos artigos científicos. Então, os bebês que nasceram com menos de 1.500 gramas, os bebês que têm riscos biológicos, riscos estabelecidos e ambientais, e os comportamentais também. Eu vou colar, tá? Porque são muitos. Então, o que a gente tem de risco biológico, além desses aí? O PIG, então, o pequeno para a idade gestacional, os bebês que apresentaram hemorragia peri- ou intraventricular, que eu acho que é o mais comum, que a gente mais recebe na UTI neonatal, que a gente mais tem de diagnósticos ali. Os bebês que a gente já identificou alteração de tônus muscular, seja por hipotonia ou hipertonia. Os bebês que têm convulsões recorrentes, de riscos estabelecidos, hidro- ou microcefalias, as anormalidades cromossômicas, nascimentos de múltiplos, às vezes eles têm restrição de movimentação e crescimento porque fica muito apertado. Imagina a época que nasceram lá os quíntuplos no CEPAC, como é que estava ali naquela kitnet, que era a barriga da mãe deles, para eles poderem se movimentar. Miopatias congênitas, distrofias que são identificadas precocemente, os riscos ambientais, então, abuso materno de drogas e álcool, idade materna menor que 17 anos, e os riscos comportamentais é a normalidade no estado comportamental do bebê, como muita irritabilidade ou um bebê muito letárgico, aquele bebê que a gente não consegue acalmar de maneira fácil, ou aquele bebê que é muito difícil de estimular. Você vê que você está oferecendo, às vezes, o bebê que você vai fazer fisioterapia respiratória, e aquele bebê quase não se mexe durante a aspiração, ou a gente posiciona ele e ele quase não sai do posicionamento, ele fica ali conformado com o jeito que a gente deixou ele. Então, essas crianças precisam, sim, de atenção. As contraindicações. Bora lá. Instabilidade hemodinâmica é uma coisa muito relativa. Então, é uma coisa que a gente vai acertar com a nossa equipe. Para quem que a gente vai oferecer. E a instabilidade hemodinâmica, ela é observada na hora do atendimento. A gente não decide que uma criança vai ser instável hemodinamicamente para a semana inteira, que nem a gente faz com os objetivos de algumas condutas na UTI. As crianças em ECMO, obviamente, ali a gente vai optar por fazer um melhor posicionamento, uma mobilização articular, liberação ali de contraturas, mas não necessariamente a estimulação sensório-motora. Tórax ou abdômen aberto pelo mesmo motivo. Ventilação de alta frequência, deve ser muito difícil mobilizar um bebê que está ali oscilando na ventilação de alta frequência, mas o que a gente tem de contraindicação absoluta é até a ventilação de alta frequência. A partir da ventilação mecânica, VNI, oxigenoterapia e controle térmico, são contraindicações relativas. Por quê? Porque tem que ter um motivo para isso ser uma contraindicação e isso tem que estar relacionado com o que a gente quer oferecer para essa criança. Por exemplo, uma criança que está na ventilação mecânica por alguma questão pulmonar, mas ela está acordada e ela interage ali com o meio. Se a gente ajustar essa ventilação mecânica, ela é capaz de suportar a estimulação sensório-motora, mesmo que não seja no colo, mesmo que seja no berço aquecido ou dentro da incubadora, porque é importante para ela. A gente, quando começa a fazer exercício, também tem mudança na nossa necessidade de pressões, de volumes,
Então, as crianças também vão ter. E é importante a gente ter isso em mente. É, na ventilação mecânica não invasiva é a mesma coisa. Quando alguém fala assim, mas está na VNI. O que eu penso? A primeira coisa, por que a VNI é contraindicação nessa criança? Ela acabou de ser estubada, a gente está ali pensando se vai rolar, não vai rolar, ou é pura e simplesmente por conta do posicionamento da não invasiva. Se for, a gente consegue adaptar para ficar um posicionamento melhor, para a gente oferecer a estimulação sensório-motora, não privar ele desse momento e não esperar ele sair da não invasiva? A mesma coisa na oxigenoterapia, pode ser que a demanda aumente, então a gente precisa dar mais oxigênio para eles. E a dificuldade do controle térmico, a mesma coisa. Se não dá para tirar da incubadora para fazer, será que dá para fazer na incubadora? Será que dá para a gente fazer nele com aquela mantinha por cima? Será que dá para fazer no berço aquecido, melhorar a temperatura do berço aquecido, já que a gente vai estar manipulando? Por isso que essas contraindicações são relativas, porque a gente tem que pensar no que está contraindicando essa manipulação. Tá? Nunca a gente, pelo menos eu, nunca sou a conformada da contraindicação. Eu quero saber por quê. Né? Que nem o paciente, o paciente vomitou hoje de manhã, estava se sentindo indisposto e eu vou lá de tarde. Já mudou. Será que agora ele está disposto? Será que foi resolvido o motivo porque ele estava indisposto de manhã? Para a gente poder fazer isso hoje e não deixar para depois. Para essas crianças é a mesma importância. Eu sempre quero saber por quê. Eu quero pensar, eu quero que a contraindicação tenha uma lógica na minha cabeça. Se não, se é só por comodidade da equipe ou para a gente não ter que mexer em parâmetros, e é uma criança que não teve uma dificuldade ventilatória, não é uma via aérea difícil, então a gente vai ter que fazer um esforço, a equipe vai ter que colaborar para a gente poder oferecer isso para a criança. Porque ninguém pensa assim, eu não vou colocar um acesso agora porque ele está muito agitado. Não, se precisa do acesso, precisa do acesso. A fisioterapia motora é a mesma coisa. Tá? A gente só tem que entender e jogar bem o poupar e promover, mas quando promover, a gente fazer isso com intencionalidade de que aquilo seja assertivo para o nosso paciente e não deixar as contraindicações barrarem a nossa assistência. Qual que é a base teórica que a gente usa? Como é que a gente estuda o desenvolvimento? O que acontece de semana para semana? Para isso foi criado um modelo teórico. Por que é teórico? Porque na prática as coisas acontecem meio todas juntas. É que nem o desenvolvimento alveolar. Pensa que a gente só atinge a maturação do surfactante ali próximo de 30 semanas. Como é que a gente ventila uma criança antes disso, que não tem saco alveolar formado? Então, é uma divisão didática que a gente faz para ser mais fácil da gente explicar, entender e estudar. E na parte da movimentação é a mesma coisa. Então, foi criado um modelo teórico para a gente estudar o desenvolvimento. E esse modelo teórico ele é usado para descrever o desenvolvimento como um processo contínuo de adaptação entre o sistema interno, que é aquele fisiológico e comportamental, e o sistema externo, que no caso da UTI é a própria UTI na vida do recém-nascido, pré-termo. Então, para que ele serve? Por que é importante a gente olhar, a gente aprender ou a gente entender o modelo síncrono ativo? Ele serve para estabelecer essa aproximação da mãe e do terapeuta, para a gente conseguir individualmente, então é bebê por bebê, não adianta a gente padronizar isso de maneira global para todas as crianças da UTI. Por quê? Porque a gente vai avaliar qual é a oportunidade que o bebê está disponível para aproveitar a estimulação sensório-motora. É muito difícil uma criança dessa aproveitar ou ter todo o benefício que a estimulação tem se ele estiver ali no sono profundo e a gente for lá e pegar ele, mudar de temperatura e oferecer aquilo. Sabe quando você acorda e não sabe nem onde você está? Em aqueles cochilos da tarde? E bem sabe, né? Você acorda assim, ó, sem nem saber o que é você, onde você está. Eles são a mesma coisa. Né? Então, eles precisam estar disponíveis. É igual a gente querer pegar uma criança que está num choro intenso, num dia de uma irritabilidade muito intensa, e a gente querer que ele fique paradinho ali para receber a estimulação sensório-motora. Não vai acontecer. Então, o modelo síncrono ativo leva a gente a perceber essa oportunidade em que a gente pode oferecer estimulação sensório-motora e que vai ser mais bem aproveitada pelo recém-nascido pré-termo. Aqui a gente tem o esquema de 1982, ele não mudou ainda, a gente continua amando ele.
que relaciona aqui o sistema motor autônomo, o meio ambiente, então qual que é a influência do ambiente, quando que esse bebê vai estar em incubadora, quando que ele vai estar já preparado para o mundo. E o que acontece aqui, ó, o meu lado direito aqui da imagem, está escrito organismo, quais são os comportamentos que a gente vai esperar deles, desde o momento da concepção aqui, com 4 semanas, 8 semanas, e assim vai subindo. A gente pode usar isso como marcos motores ou de aquisições para o que a gente vai oferecer para essa criança. Então, esse modelo teórico ele é muito bacana para a gente conseguir avaliar e pensar no que a gente vai proporcionar para essa criança. Eu amo esse modelo. Ele é separado em alguns sistemas. Então, sistema autônomo, sistema motor, de organização, de atenção e o sistema regulador, que é o que vai tomar conta de todos. Isso aqui dá uma aula de algumas horas para a gente entender como é que isso aqui funciona, mas para quem trabalha na UTI neonatal e quer inserir na prática diária a estimulação sensório-motora, é fundamental que tenha isso de core salteado, que não tenha dúvidas quanto a isso, porque é isso que faz a diferença quando a gente avalia a criança para saber se a gente vai estar no momento bom ou não para oferecer a estimulação sensório-motora. Quais são os estágios, então, de consciência? Sono profundo, sono leve, sonolência, estado de alerta, atividade motora razoável e choro. Segundo os artigos, principalmente daquele hospital israelita, que já vai ter ele aqui na aula, o melhor momento para a gente estimular é no estado de alerta, então ali no número 4. Porque essa criança ela não vai estar agitada e ela também não vai estar sonolenta demais para aproveitar ou para não aproveitar a estimulação sensório-motora. Quando que eu faço a estimulação sensório-motora? Em que momento do dia? 30 minutos antes da próxima dieta. Por quê? Eu garanto que ele não vai estar de barriga cheia, tendo risco de broncoaspiração ou tendo risco de não aproveitar o que eu estou oferecendo para ele, e nem vai estar ainda enlouquecido de fome, esperando a outra dieta ali, irritado já, porque está dando a hora, porque eles são um reloginho, né? Parece que eles sabem que vai chegar a hora de comer de novo. Então, eu uso 30 minutos antes, às vezes 45 minutos se é uma criança mais tranquila, que não reclama muito na hora de receber a estimulação ou de dar o tempo, né, deles se alimentarem, contanto que seja uma criança que mame em tempos espaçados. Aquela criança que vai mamar de 2 em 2 horas, eu faço assim, 15 minutos antes da próxima mamada, que é o maior tempo possível para esse esvaziamento gástrico, para não ter nenhuma chance de broncoaspiração. E mesmo assim, são as crianças que eu atendo com o decúbito elevado, tomando todos os cuidados para isso. Vocês vão ver aqui quando eu fizer a demonstração. Os bebês, eles apresentam comportamentos, isso está dentro do modelo síncrono-ativo, de que tá bom, a estimulação está sendo benéfica para eles, a quantidade de estímulos está sendo suficiente para a administração do organismo deles, então que eles conseguem interagir com o que a gente está oferecendo, e a gente chama isso, ou não, na verdade, né? Ou quando a gente olha que aquilo está excessivo demais, que ele ainda não tem maturidade para administrar aquela quantidade de estímulos. Isso está dentro do modelo síncrono-ativo, e a gente chama de comportamentos de retraimento, então quando a estimulação está excessiva e a gente tem que oferecer a retirada gradual desses estímulos, ou quando é um comportamento de aproximação, então que indica ali que o bebê está se adaptando bem àquela estimulação, que ele está conseguindo interagir com o que você está proporcionando para ele e que está sendo proveitoso. Né? Então, a gente tem aqui, nos comportamentos de retraimento, os bebês que fazem movimentos peristálticos, náusea, soluço, tem muitos. E no comportamento de aproximação, a procura, aquele sinal de procura, o movimento de preensão, o contato visual ou auditivo com quem está proporcionando a intervenção, aqueles movimentos de ó com a boca e aquele movimento de se aconchegar no seu colo. Então, quer dizer que está bom, está administrável para ele, a gente pode seguir com essa intervenção. Qual é o tempo? Algumas literaturas falam de 15 a 30 minutos de intervenção. Na minha prática clínica, 15 minutos é o suficiente
para a gente cobrir estimulação tátil, sinestésica, visual, auditiva e vestibular. Primeiro, porque a criança é desse tamanho. Segundo, porque 15 minutos é tempo de sobra se a gente tiver bem claro na nossa cabeça, bem ensaiadinho, o que é que a gente vai fazer com eles. E a gente garante que não vai ter alteração hemodinâmica, a gente garante que não vai ter alteração de temperatura e que nem vai ter um gasto energético, que é uma das maiores preocupações quando a gente fala de fisioterapia motora, também não vai ter em excesso. Então, 15 minutos é o que a maioria da base de artigo traz para a gente com relação a isso. 15 minutos é mais que suficiente, tá bom? Avaliação. Bora lá, a gente tem essa escala aqui, a PIB, que é o Assessment of Preterm Infant Behavior. Ele leva em conta o modelo síncrono ativo, os estados de consciência e o comportamento de aproximação. Ele é um checklist, então é muito bacana da gente ter na UTI para a gente usar para saber identificar quando que o bebê está disponível. Às vezes a gente consegue mapear uma disponibilidade num bebê que já criou uma certa rotina para a gente sempre intervir naquele momento. Ou para a gente falar, não, esse bebê aqui de manhã não dá, e é melhor à tarde, ou à tarde não dá, é melhor de manhã. E a gente tem aqui a Neonatal Behavior Assessment Scale. Ela é muito antiga, essa escala de avaliação. É a que primeiro levou em conta a questão do modelo síncrono ativo, e ela também visa mostrar para a gente qual é o melhor momento para a gente intervir com essa criança. Além disso, são usadas, principalmente pelo pessoal da enfermagem, escalas de dor, consolabilidade. Então, quando a criança está irritada, quanto tempo demora e se é possível acalmar ela, isso a gente tem que levar em conta porque eles sentem dor. A maior parte das experiências na UTI são criadoras de memórias álgicas. Então, é importante a gente estar bem alinhado com o pessoal da enfermagem para fazer isso. Para a escala, então, de desenvolvimento e performance motora, acho que hoje o que a gente mais tem resultados nos prematuros e principalmente por causa da prematuridade é a TIMP, chama Test of Infant Motor Performance. São 27 itens pontuados para serem observados, vai ter foto aqui do que a gente vai observar. 25 itens que são avaliados no padrão, então a gente vai colocar numa escala de 5 a 6 pontos. E ela avalia o risco de atraso, então não dá para esperar o bebê ter o atraso na UTI neonatal, é porque ele nem deveria ter nascido ainda, para a gente identificar que alguma coisa precisa ser feita. Então, a TIMP é boa por conta disso. Então, ela engloba crianças desde 32 semanas de idade gestacional até 4 meses de vida. Depois disso, existem várias outras escalas, tipo a Alberta, que a gente consegue usar para manter aí a avaliação do status funcional desse nosso paciente. A TIMP, ela é uma escala que, se você for fazer estudos científicos, se você for publicar esses dados, e alguns hospitais exigem também que você tenha a certificação TIMP. Existe uma empresa que faz a certificação da TIMP. Essa empresa ela vem para o Brasil a cada 2 anos, e a cada 2 anos numa cidade diferente, para fazer a certificação. Eu acho que a última vez que eles vieram foi Campinas, se eu não me engano. Mas eles viajam o Brasil inteiro, a cada 2 anos eles vêm para cá dar essa certificação, e tem também em inglês, para quem quiser fazer, no site da TIMP, você pode comprar o treinamento deles para poder aplicar a TIMP, porque alguns testes, algumas avaliações são bem específicas e não é o artigo todo, ele é muito bem descrito. Mas é óbvio que se a gente vê alguém fazendo, se a gente tiver a oportunidade de fazer isso na prática, num treinamento prático, é muito melhor. Então, a TIMP tem esse tipo de treinamento. Eu não sei agora na pandemia como é que eles estão, mas no geral tem. Aqui tem a fotinho, do teste. Ela é uma ficha de avaliação. E aí você pode pegar ela do artigo ou você pode comprar essa ficha de avaliação validada. Ela está validada para a população brasileira, assim como a escala de Alberta. Então, aqui você preenche os dados da criança e aqui embaixo a gente vai ter os dados da impressão clínica e do meio ambiente em que a criança está inserida. Então, olha a quantidade de coisas que essa escala avalia. A gente tem aqui os itens a serem testados,
e os itens a serem observados. Os itens a serem observados, eles só estão descritos, e os itens a serem testados, eles estão desenhados aqui por conta da pontuação. Então, a gente vai colocar pontuação para cada uma dessas posições, para cada um desses itens. Ela é uma escala longa, quem tem prática consegue aplicar ela em cerca de 35 minutos, mas é bastante prática que tem que ter. E o que eu fazia quando eu ainda era bem inexperiente e queria aplicar TIMP do mesmo jeito, eu parcelava essa avaliação. Então, eu fazia ou de manhã e à tarde, ou de um dia para o outro. Aqui mais itens e com a pontuação. Então, todos os posicionamentos e os padrões que a gente tem que observar, a gente tem que ser muito fiel a esse padrão para dar esse resultado no final. E aqui é o que a gente faz de avaliação. De como que a gente coloca eles na tabela para saber que eles têm risco, se eles estão dentro do desenvolvimento comum, ou se eles vão precisar, alto risco de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e vão precisar de intervenção. Aqui o artigo do hospital iraniano, falei israelense, mas é iraniano, que acho que é o mais famoso que tem, principalmente porque ele descreve a técnica de estimulação sensório-motora. Então, ele faz a técnica, primeiro a estimulação tátil, depois a estimulação sinestésica, depois disso ele oferece a estimulação vestibular, a auditiva e a visual, ou a visual e a auditiva, agora não lembro muito bem. Tudo isso também em 15 a 20 minutos. Por que é bacana? Assim, eu acho bacana de escrever porque é um artigo que teve muitos bebês e foi validado, tem um impacto bom com relação aos resultados e é o que foi precursor aí dos protocolos mais recentes que a gente tem de estimulação sensório-motora. Revisão, né? A gente adora, tem uma revisão aqui da Cochrane que mostrou que as crianças que fizeram parte do programa de estimulação sensório-motora, elas tiveram melhores scores com relação à avaliação do desenvolvimento funcional e motor, e além disso elas ganharam mais peso do que as crianças que não receberam a estimulação e elas ficaram menos tempo na UTI. Então, é incrível, né? Se a gente puder oferecer a intervenção e mesmo assim eles continuarem ganhando peso e a gente conseguir, nem que seja um pouquinho, acelerar a ida para casa ou para a enfermaria, é excelente. Então, aqui nessa revisão tem tudo que eu tirei dessa aula para o começo está aqui nessa revisão. E o que está daqui para adiante são os protocolos dos hospitais que eu trabalhei e o artigo iraniano. E agora eu vou falar para vocês, vou pedir licença para falar para vocês sobre o curso de estimulação sensório-motora que vai começar agora, no dia 24 de agosto. É o meu curso feito com todo carinho para vocês. Muita gente me pede, a gente não tem nenhum curso nessa área com tantas horas de aula. Então, são 10 horas de aula. A gente tem aulas ao vivo e que depois ficam na plataforma para quem quiser assistir depois. Então, a gente pode assistir a prática quantas vezes, você pode assistir a prática quantas vezes você quiser e ir fazendo junto. E isso eu acho muito bacana, porque dá para você colocar a aula, pausar, fazer a movimentação, continuar a aula, até pegar prática para poder fazer, principalmente para quem tem medo ainda de fazer nos bebês da UTI. Eu recebo muitas mensagens assim, mas eles são tão pequenininhos, eles são tão frágeis. Então, treina antes, estuda antes. Como eu falei para vocês, a aula começa no dia 24/8, então 24 de agosto de 2020. E além do curso, tem um bônus do CPAP na sala de parto, que também está incrível. Tem mais de 30 aulas nesse curso. Está muito bacana mesmo. E para quem quiser saber mais desse curso, eu fiz um grupo do WhatsApp para falar para vocês do curso, para a gente discutir a nossa prática em estimulação sensório-motora. E o link desse grupo está na descrição aqui do vídeo, né, Ivens? Opa, o link está na descrição e está no comentário fixado também, tá? Então pode procurar lá ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que tem no curso lá dentro.
São muitas coisas, eu fiquei muito feliz quando eu montei o cronograma desse curso. Então, a gente tem aula sobre prematuridade, as principais doenças. Então, ele está um curso adaptado para quem ainda está na graduação e para quem está na pós-graduação, que não vai ter tanto acesso à neonatologia assim. Então, ele cobre todas as possibilidades que envolvem a assistência motora no recém-nascido pré-termo. Então, a gente vai falar de desenvolvimento do sistema motor, do posicionamento. Vamos destrinchar o modelo sincronoativo todinho para todo mundo sair dali, ó, sagaz em olhar para aquela criança e saber, agora vamos, agora não vamos. Avaliação, as escalas do desenvolvimento motor, então vou mostrar todo o passo a passo das escalas para vocês. Quais são os protocolos que existem hoje, tanto os nacionais, que tem mais a ver com o que a gente faz na prática clínica, quanto os internacionais. A gente vai falar de estimulação tátil, sinestésica, vestibular, proprioceptiva, visual e auditiva. O curso todo está como prática baseada em evidências, então vocês vão ter acesso aos artigos, tudo mastigadinho ali. Os principais artigos eu vou traduzir, vou ler com vocês durante as aulas. E a gente tem também um bloco de atualidades em abordagem motora do recém-nascido pré-termo. Vou falar de hidroterapia, do uso de rede de posicionamento, da massagem terapêutica e do acompanhamento pós-alta, porque na UTI neonatal é muito comum, se a criança não saiu com nenhuma necessidade de desmamar a sonda ou alguma coisa assim, esses bebês irem direto embora para casa, certo? Então, a gente também vai ter aí como avaliar esse desenvolvimento do bebê depois da aula. E agora vamos voltar para a nossa aula. Quem quiser, entra aqui no grupo. Vou ficar muito feliz de conversar com vocês e de mostrar mais como que está esse meu filhote, que é esse curso. Eu fiquei muito feliz, muita gente pediu e eu falei assim, mas será? Vou falar, aguenta aí. E eu fiquei muito feliz de fazer esse curso, ele está lindo, o desenho dele está maravilhoso, a possibilidade de fazer as aulas ao vivo foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu amo interagir com os alunos, pessoal aí que já foi meu aluno, ou na Inspirar, pessoal de Belém, está acostumado já como que é o meu ritmo de aula, então vai ser assim, só que agora que a gente não pode estar pertinho, presencialmente vai ser pertinho aqui na tela. E como o Ivens falou, para quem está lá no grupo, vai ter a condição dos 50% de desconto do lançamento. Então, só para quem estiver lá no grupo, tá bom? Eu vou oferecer essa condição e depois o curso volta para o preço original dele. Voltando aqui para a nossa aula, lembrando que se você está assistindo essa aula na gravação, que vai ficar aqui no YouTube, essa condição especial é só para quem entrou aqui no dia da live e está lá no grupo. Então, se você não tiver nessa condição, me procura lá no Instagram. Meu arroba vai estar aqui no final da aula para a gente conversar e para a gente ver em que pé que está esse curso, que eu não sei quando que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Tá bom? O que mais que a gente tem? Quais são os materiais que a gente usa para estimulação sensório-motora lá na UTI? Isso é uma coisa que, assim, quando eu comecei a pensar em estimulação sensório-motora, me brilhou os olhos. Falar assim, cara, eu quero coisas com diferentes texturas, eu quero materiais diferentes, coisas que possam oferecer para a criança um monte de experiências. E aí veio a CCIH e falou que não podia. Porque é difícil de esterilizar, porque teria que ter muitas unidades do mesmo material para a gente poder mandar esterilizar e mesmo assim não ficar sem na UTI. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui adaptando isso para a prática clínica que era possível nos hospitais que eu trabalhava. E eu fui usando algodão, gaze, escovinha de dente, escova de cabelo, ou itens, pertences do próprio paciente. Às vezes eles têm uma roupinha que tem uma textura diferente, posso usar essa roupinha. A textura do cueiro, da manta é diferente, posso usar isso também, ou alguma coisa que a família consiga trazer, algum brinquedo que a família já tenha para ele, que ofereça uma interação, principalmente no que é visual e auditivo, a gente conta muito com a família para essa vivência. Então, os materiais eles foram sendo adaptados. Então, varia muito de UTI para UTI. Então, tem lugar que pode, sim, ter coisas de diferentes texturas, que pode usar materiais que não são comuns na UTI. Então, vai de como tiver bom para a sua unidade, de como for viável para você. O que eu te digo aqui é que dá para fazer e fazer muito bem feito
com o que tem lá na UTI, tá bom? Então, se você puder criar, maravilhoso. Se não puder e tiver que usar o que tem na UTI, dá para fazer também. E agora, vamos para a prática. Eu vou lembrar vocês que essa prática ela só vai ficar disponível para quem está aqui no ao vivo, ela não vai ficar na gravação. E aí, quem quiser ver a prática todinha, com passo a passo, aquela coisa detalhada que a gente vai parando, comentando e mostrando como fazer, tem que estar lá no curso, tá bom? Vou pedir licença para vocês agora, que está tudo montado aqui, mas eu preciso de uma rápida adaptação, uma mudança aqui de posicionamento e a gente já vai para a prática. Sabia ajusta ali para a gente começar a prática. Só lembrando, semana que vem, nossa próxima live com a Mayara Gabriele vai ser sobre oxigenoterapia no ambiente hospitalar. Então, não perca. Para quem está perguntando do link para o curso, gente, está na descrição do vídeo. Vocês estão vendo no celular com o chat aberto, vocês não vão conseguir ver, tem que fechar o chat para clicar. Então, assim, quem não conseguir clicar agora no aí para o WhatsApp, assim que a live, entra lá no vídeo de novo, vai na descrição ou no comentário que vai estar fixado, tá bom? Não se preocupar, eu não vou mandar o link aqui no chat agora, porque vocês não conseguem clicar. O chat não libera um link que é clicável. Só consegue copiar e colar também, tá? No computador. Tá bom? Então, vou falar o link, tá lá na descrição. Tem mais de 40 pessoas lá no grupo lá que eu acabei de olhar, tá bom? E tá no comentário fixado. Esperando a tá? Se não tá, você vai ter que eu vou te... Lembrando que o link do curso está aqui na descrição do vídeo, então se você não conseguir acessar aqui, ele vai estar ao final da live também lá na minha bio do Instagram por pouco tempo, porque eu quero conversar com vocês, quero trocar experiência com vocês e quero falar do curso. Então já manda para o grupo do hospital, manda para quem vocês quiserem, que ó, por esse preço, 10 horas de aula, na verdade tem mais de 10, porque eu não consegui me conter na hora de fazer o conteúdo, não vai ter outra oportunidade que nem essa. Tá bom? Vamos para a prática? Eu vou mudar a câmera aqui, vocês vão ver o que eu preparei para vocês aqui para a hora da prática no meu colo. Ivens, me fala se deu certo aí a mudança. Antes só de começar, então, de novo, lembrando, quem não está vendo a aula ao vivo, o link vai continuar aí, mas vocês podem entrar no grupo, mas vai ter que entrar lá e perguntar para ver como que está a dinâmica do curso e tudo mais. Essa parte da prática agora, gente, vai ficar disponível só para quem está vendo ao vivo agora. Depois, quando a live for ficar salva no YouTube, eu vou cortar essa parte da prática, tá bom? Não vai dar para ver essa parte da prática de novo. Então, quem estiver ao vivo vai acompanhar com a gente agora a prática. Infelizmente, quem não está acompanhando ao vivo vai ficar sem ver a parte prática. E aí, provavelmente, se você está vendo esse vídeo salvo aí no YouTube, você vai pular para a nossa parte depois da prática. Tá bom? Bora pro teletransporte. Vou devolver meu bebê aqui para a incubadora. Temos algumas dúvidas. Quem tiver mais dúvidas pode aproveitar, já mandar aí no chat. Posso fazer já para você a pergunta? Pode. A Luzimar perguntou: prematuros que permanecem longo períodos em manipulação mínima, como que fica a relação, né, dessa prática com a manipulação mínima? Se ele está em manipulação mínima, é porque ele está instável. Se ele está instável, a gente tem que olhar para o motivo. Deixa eu só desligar isso aqui.
a gente tem que olhar, buscar o motivo pelo qual essa criança está instável e olhar para esse motivo com um olhar de isso vai ser benéfico para ela agora ou não. É o poupar e promover todinho aí nessa pergunta. Se ele está em manipulação mínima, ou ele tem uma questão muito séria de instabilidade, ou ele tem alguma doença que impede a manipulação. Hoje alguém me mandou no direct aquela doença que causa descamação da pele, ictiose, se eu não me engano. Não vou lembrar o nome de cabeça agora. Eu peguei algumas crianças com essa doença, e é uma doença da pele que faz fístulas. Então, essa criança fica em manipulação mínima, porque toda manipulação é muito dolorosa. Então, a gente tem que pensar aqui, o que a gente quer oferecer para essa criança e o momento em que a criança está. Então, para as crianças que ficam muito tempo em manipulação mínima, a gente tem que pensar por quê. Porque, às vezes, a gente só acostumou a falar que essa criança está em manipulação mínima porque ela é pequena, mas ela já atingiu 1.500 gramas no peso inicial, já fez 32 semanas de idade corrigida e a gente está comendo bola, não oferecendo essa terapia para ela. Então, é sempre o motivo que levou essa criança a ter essa barreira. Como sempre, né? Como sempre, a avaliação é importante, né? Toda live, acho que a gente cai nesse assunto, que avaliar para entender o que você vai fazer, o porquê você vai fazer e o porquê não fazer, né? Exatamente. E é dia a dia, não adianta a gente avaliar uma vez e achar que a criança vai ser a mesma durante a semana inteira, durante o mês inteiro. É momento a momento. Vou aproveitar aí já para pedir para a galera deixar um joinha antes da próxima pergunta. Já deixa o joinha aí para a aula da Bia, essa demonstração aí foi muito legal, merece, só viu a demonstração quem está aqui ao vivo com a gente. Quem está vendo gravado, infelizmente, perdeu a demonstração, mas vai lá no link, tenta entrar no grupo e ver se você consegue fazer o curso para ver a demonstração ainda mais completa do que só esse resuminho aí que a Bia fez agora, tá? A Renata, a Ariane e a Denise fizeram a mesma pergunta. Quantas vezes ao dia a gente estimula os bebês? Pensa assim, quem vai para a academia, quem vai fazer qualquer tipo de exercício, faz uma vez só no dia. Para as crianças que estão ganhando peso, então, é mais que suficiente essa uma vez ao dia. Eu já tive caso de acompanhar o ganho de peso das crianças e ver que 3 vezes por semana era mais que suficiente para manter o ganho de peso ideal para ela, não atrapalhar o ganho de peso e, mesmo assim, oferecer estimulação sensório-motora. Então, mais uma vez, a gente vai cair aqui na avaliação, mas se você conseguir oferecer uma vez ao dia, é o suficiente. Então, quem fez de manhã não precisa fazer à tarde, quem fez à tarde não precisa fazer à noite, e por aí vai. Aquele negócio que o colega do plantão passa assim, ó, vamos dividir? A gente tem 6 crianças que já estão no tempo, estão dentro ali das possibilidades de fazer estimulação sensório-motora. Então, 3 de manhã, 3 à tarde. Uma vez é o suficiente e eles aproveitam muito dessa maneira mesmo. Ana Cláudia perguntou, quanto à perda de peso, o quanto de perda você suspende a terapia e por quanto tempo? Eu suspendo a terapia com relação assim, se ele passou mais de 2 a 3 dias com perda de peso, isso é conversar com a equipe multi. Então, se a gente vai ter que incrementar a nutrição ou a gente vai ter que dar uma segurada, como foi o caso dessa criança que eu acabei estimulando 2 a 3 vezes na semana, para manter o ganho de peso. Então, enquanto a criança estiver mantida no ganho de peso, eu vou estimulando no tanto que ela tolera, uma vez ao dia no máximo. Se ela estaciona naquele peso, uma luz aqui já indica que alguma coisa está acontecendo. Então, vamos conversar com a equipe multi. Pessoal da nutrição, como que está o ganho? Como que está a oferta proteica? Como que está a dieta dessa criança? Ela tem episódios de vômito, êmese, ela tem o aproveitamento dessa dieta? Como que está isso? Será que é só adaptar o horário que a gente está fazendo isso? Será que é reduzir o tempo? Em vez de fazer 15, 20 minutos, fazer uma estimulação de 10 minutos, e aí sem usar
as outras texturas, usar a própria mão da própria criança para fazer a estimulação tátil dela, eles amam, é incrível. As enfermeiras ficam malucas, porque eles falam que eu estou ensinando a puxar os cabelos deles mesmos e arrancar a sonda, mas não é não. É eles sentindo o próprio corpo, sentindo como que é estar nesse ambiente, que não é mais aquele ambiente cheio de água que eles estavam acostumados. Então, quando eles passam a manter o peso por 2, 3 dias seguidos, eu falo, peraí, a gente precisa reconversar isso aqui. E aí, se eu precisar parar para retomada, é ele voltar a ter o peso que ele tinha antes de eu parar. E aí a gente reinsere essa prática. Vou aproveitar que você deu uma deixa aí e vou dar minha contribuição, né? Eu sou especialista em terapia intensiva adulto, mas eu trabalho com Neo e PED também. E quem me acompanha, né, no meu Instagram, nos meus canais, sabe que eu gosto muito da parte nutricional, de falar da nutrição. E aí eu estava lendo um artigo, inclusive logo ele vai aqui para o canal como um Sunday Paper, o estudo Pepanic. Quem trabalha no TEINEL vê, pelo menos no TEINEL que eu trabalho é bastante comum, nutrição parenteral bastante precoce, às vezes no primeiro, segundo dia de vida. O estudo Pepanic, ele comparou nutrição parenteral precoce versus tardia, esperar uma semana para começar a nutrição parenteral. E eles acompanharam essas crianças depois de 2 anos e depois de 4 anos, e eles chegaram à conclusão que a nutrição parenteral tardia teve melhores resultados no desenvolvimento motor dessas crianças. Então, assim, a nutrição ela é muito importante, mas ela tem que ter o momento correto, assim como a estimulação. Então, esse é um estudo bem legal, logo eu coloco ele no canal, acho que ele vai ao ar daqui a um mês, mais ou menos. É o estudo Pepanic, tá? Para quem quiser procurar. Ele vai ao ar no curso primeiro, hein? Quem quiser o spoiler antes, vai lá no curso. A Raíza perguntou assim, os bebês que estão em isolamento de contato, a luva pode interferir na estimulação? Pode. Essa é uma pergunta que sempre me fazem e o que eu faço? Eu, Ana Beatriz, em acordo com a chefia, a gerência da minha UTI. Eu faço nessas crianças com aquela luva de vinil. Então, se você não tem essa luva, pode ser que seja um pedido especial. Ou eu faço sem a luva, mas eu faço com a luva, sem o contato da minha mão com a criança. Por quê? E aí eu uso só os objetos de textura. O contato do látex da luva com a pele não é bom para a criança, a sensação é ruim. Até para a gente, né? Passa a mão com a luva na sua própria pele, não é um toque interessante, não é um toque confortável. Então, eu uso a luva de látex normal, e aí eu uso só as coisas de textura nessas crianças, e eu sempre deixo essas crianças por último. Então, quem eu vou estimular primeiro são as crianças que não estão em isolamento. Naquele dia que tem uma criança em isolamento para mim, eu deixo ela por último. Então, mesmo que se eu precisar usar a luva em alguma criança, eu uso as texturas diferentes e não a minha mão, ou eu uso a própria mãozinha da criança para fazer estimulação tátil nela mesma. E aí é mais que suficiente, é um duplo estímulo proprioceptivo, porque ela vai estar sentindo ela mesma, a gente vai estar mobilizando as articulações, mobilizando os membros e oferecendo a estimulação tátil para ela. Na estimulação sinestésica, no momento da tração e cocontração, não tem problema estar de luva, porque é uma pega fixa. A gente não fica arrastando a mão na pele do bebê, então não é tão desconfortável. Mas se você tiver a luva de vinil, é melhor do que a luva de látex. A Nayara perguntou, bebês que estão em ventilação mecânica, como proceder à estimulação? Tem alguma diferença? Tem. Eu já fiz de várias maneiras, por exemplo, eu já consegui colocar o bebê em ventilação no colo, mas aí precisa ter alguém ajudando a gente com relação a se precisar voltar esse bebê para a incubadora ou para o berço, ou a gente fazer na própria incubadora. Tem um vídeo lá no meu Instagram que eu estou mostrando o passo a passo da estimulação sensório-motora dentro da incubadora. Era uma criança que não estava entubada, mas ela tinha dificuldade de manutenção de temperatura.
Então, eu fiz dentro da incubadora. Para as crianças que estão em ventilação, a mesma coisa. A gente só vai tomando cuidado com o posicionamento do circuito, para onde a gente quer acessar na criança, mas mantém o mesmo tipo de procedimento. A diferença é que nem sempre vai ser possível fazer no colo. Vou dizer para vocês que é mais fácil fazer no colo ou no berço aquecido com as crianças que estão intubadas do que com as que estão na ventilação não invasiva. A não invasiva tende a se mexer mais e eu acabo preferindo fazer dentro da incubadora ou no berço aquecido sem mexer muito, porque às vezes o posicionamento está segurando ali a criança na não invasiva. E como eu prefiro que as crianças não sejam intubadas se elas não precisarem realmente, então eu dou uma colher de chá para elas e faço ali na incubadora ou no bercinho aquecido mesmo, adaptando. A chave, a sacada da estimulação sensório-motora é adaptar as práticas de estimulação tátil, sinestésica, vestibular, auditiva e visual para o que você tem. Então, se você tem que fazer na incubadora, adaptar para fazer na incubadora. Se tem que fazer no berço aquecido, tem que fazer no berço aquecido. Se precisa ser de luva, tem um jeito para fazer de luva. Então, tudo tem adaptação. É só a gente ter criatividade e uma pitadinha de boa vontade que a gente consegue oferecer isso para todos os bebês. A Amanda perguntou se a estimulação dentro da incubadora também é efetiva. Sim, ela é efetiva tanto quanto a estimulação no colo. Por que a estimulação no colo é mais legal? Porque a gente proporciona outro ambiente para a criança e porque a gente está com as duas mãos ali muito bem posicionadas para fazer a intervenção. Então, na incubadora já aconteceu, por exemplo, se é um bebê grandão, eu precisar mudar de lado na incubadora ou adaptar a mão lá dentro, que a gente conseguir fazer. Coloca um privativo de manga comprida, dá para você enfiar os dois braços ali, ou para as incubadoras que são mais estreitas, colocar um braço dentro daquela saída, aquela portinha que fica para os pés do bebê, e uma mão na portinha que fica mais próxima da cabeça. Então, a gente consegue fazer a mão de suporte e a mão de intervenção. Varia se você é alto, baixo, se a sua incubadora é aquela nave da Xuxa que abre para cima, se são as mais antigas, mais estreitinhas. De novo, a mesma resposta: criatividade, boa vontade e entender o processo. A Pri mandou uma pergunta aqui para gerar mais polêmica, mas antes de fazer a pergunta da Pri, eu vou fazer uma pergunta antes. Você falou da estimulação no colo, falou da estimulação do bebê em ventilação mecânica. É possível fazer estimulação sensório-motora com o bebê no período de canguru? Ou são coisas que devem ser separadas e ter cada uma no momento? Cadê a Perpétuo, que é a minha embaixadora aqui do Brasil, do método canguru? Não sei se ela está aí. Se você estiver aí, Perpétuo, se manifeste aí no chat. Se vocês precisarem de uma referência no método canguru, é ela. E assim, quando a gente oferece o método canguru com um familiar da criança, é o momento do contato pele a pele com aquele familiar. E não dá para eu ensinar o familiar a fazer estimulação sensório-motora. Então, são momentos separados. Aí sim cabe essas duas intervenções no mesmo dia. Porque se ele pode fazer o canguru de manhã, a gente faz a estimulação sensório-motora à tarde. A gente até pode ensinar a família a estimular de algumas maneiras, mas não vai ser efetivo como quando a gente faz tendo um método para isso e tendo um começo, meio e fim, entendendo o contexto e o processo. Então, eu prefiro práticas separadas para não roubar ali da família esse momento do contato pele a pele, que a criança sente a família, a criança fica muito mais calma. Então, eu prefiro separar. A Raíza perguntou quantas vezes ela pode repetir cada movimento de estimulação. Como é? Cortou para mim? A Raíza perguntou quantas vezes eu posso repetir cada movimento da estimulação. Eu repito por exemplo, o mesmo estímulo em volta dos olhos de 3 a 5 vezes, mas depende muito de quanto tempo eu tenho com aquela criança. Se é uma criança que eu tenho que priorizar, reduzir o tempo, menos movimentos. Se é uma criança que eu tenho um tempo mais largo, eu consigo dar mais atenção para cada detalhe, cada partezinha, mas no geral de 3 a 5 repetições, tanto para a estimulação no sentido das fibras, quanto para atração e cocontração.
A Pri perguntou aqui para você, ó. Vou ler igual ela escreveu, tá? O quanto Tá. cabia com uma polêmica. Quero saber o que ela pensa da hidroterapia na UTI. Ai, Pri. Tem uma aula só sobre isso no curso, mas vou dar uma adiantada aqui na opinião. Eu gosto muito, chama Baby Tub em inglês, essa estimulação. Eu postei até um vídeo com relação a isso, mas é uma vivência. É proporcionar para a criança um ambiente diferente. Agora, eu não considero fazer com criança em ventilação mecânica, com criança em ventilação não invasiva. Não é o momento. Eu posso oferecer isso para elas daqui a pouco. Elas já estavam acostumadas com esse meio. É uma técnica de relaxamento, às vezes é uma técnica que proporciona um certo conforto, mas ela pode muito bem ser aliada das enfermeiras na relação com o banho e não necessariamente com a relação terapêutica. Eu tenho uma agonia muito grande quando eu vejo aqueles bebês bem pequenininhos entubados dentro do banho de balde, banho de bacia que faz na UTI. Eu fico pensando naquela fixação só aqui em cima, e aí não tem cuff, aquela cânula que a gente fica resistindo para trocar, porque a gente quer estubar logo a criança, e já tem escape e tudo, e aquela cânula sambando ali, enquanto a gente faz a experiência na água. Então, eu não sou muito fã, não alio a experiência com a água com a estimulação sensório-motora em si, e eu acabo usando isso a meu favor quando eu quero proporcionar experiências para as crianças que são muito irritadas, para as crianças que têm um desenvolvimento mais delicado no sentido de vivência mesmo, tá? Mas é sempre aliado com o pessoal da enfermagem e acaba sendo num quesito muito mais de experiência do que de experiência, assim, de proporcionar ambientes variados para essa criança do que da terapêutica em si, do banho de balde. A Vandelma perguntou se tem um peso mínimo para a gente começar a estimulação sensório-motora. Tem 1.500 gramas. Menos que isso, não é bacana. Os estudos não mostram nem aproveitamento com relação às experiências, né, a vivência que a gente oferece da estimulação e nem com ganho de peso e alta precoce da UTI. A Perpétua está aqui no grupo que eu estou vendo. A Perpétua tá aqui no chat do YouTube aqui. Uma panelinha, inclusive, né? Você, Perpétuo, Priscila, a galera toda, o Marcelo também tá aí que eu vi, tava antes, tava João, tudo panelinha essa galera da Nel e da PED aí. Eu vi o Guilherme. Gente, a PED aí é muito bacana fazer Gui isso. também mandou mensagem no início. Inclusive, logo o Gui tá aqui para dar aula de catéter nasal de alto fluxo na pediatria. Só relembrando, né? Sempre bom falar. Lembrando também que a Pri deu uma live sobre ventilação mecânica na NEL. Quem quiser assistir, tá aí no canal. Só procurar, tá bom? Não mandaram mais nenhuma pergunta. Eu acho que eu fiz todas as perguntas que mandaram aqui no chat. Fiz as perguntas que eu tinha dúvida também, para aproveitar. Relembrar o pessoal. Quem quiser, tiver interessado no curso, quiser saber mais sobre estimulação sensório-motora, deixei o link para o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp para o curso de estimulação sensório-motora está na descrição e no comentário fixado. Olhei no grupo agora, tem umas 70 pessoas já no grupo. Muito legal, pessoal super interessado aí. Então, se você ainda não entrou no grupo, vai lá, clica no link. Quem não conseguiu achar o link, adiciona a Bia no Instagram. Eu deixei o arroba dela aí na tela aparecendo, tá bom? E manda um direct para ela que ela te manda o link, tá? Deixa eu ver que apareceu alguma coisa aqui. A Mércia perguntou: o que você acha do protocolo para DMO? Eu particularmente não sei o que é DMO, você sabe? Não. Escreve aí para mim, Mércia, o que é DMO? Mércia, escreve aí, só para a gente poder ter certeza do que você está perguntando, tá bom? Hoje me perguntaram de uma outra coisa também, que era com relação à avaliação de comportamentos repetitivos, que eu conhecia por comportamentos repetitivos e tem um outro nome. Isso é legal também. Se vocês forem buscar artigos de estimulação sensório-motora,
ele aparece como estimulação precoce e também como estimulação suplementar do recém-nascido pré-termo. Tá bom? Às vezes existem essas variações, a gente não acha exatamente estudos como estimulação sensório-motora, mas a gente acha como estimulação multissensorial, como estimulação suplementar. Doença metabólica óssea. Nunca que eu ia lembrar, Mércia. Mas o protocolo para doença metabólica óssea, a gente, igual eu falei na aula, a gente nunca vai tratar o diagnóstico. Na fisioterapia, nunca. A gente nunca vai ter um tratamento para, sei lá, sepse. Não tem fisioterapia para sepse. Tem fisioterapia para os desfechos funcionais, respiratórios, da sepse. Na doença metabólica óssea, a mesma coisa. O carro-chefe vai ser a avaliação. E muitas vezes, essa criança, ela vai ser o controle dela mesma. Então, na avaliação, ela foi de uma maneira, a gente começou a estimular, foi ali vendo qual que era a melhor maneira, quais eram as melhores técnicas, e ela tirou mais proveito de uma, e a gente passa a avaliar periodicamente como ela era para como ela está ficando, tá bom? Mas o diagnóstico em si de doença metabólica óssea não tem impacto. Se ela tem fragilidade, se ela tem algum componente com relação à manipulação, a gente vai tirar esse componente que oferece risco para a criança da estimulação sensório-motora. Igual criança que tem risco de luxação congênita de quadril, tem luxação de ombro por conta do momento do parto, a gente vai excluir essa prática da estimulação sensório-motora até que seja seguro ou que seja possível oferecer para ela. Vou fazer uma pergunta para você, mas eu queria que o pessoal que está aí no chat também respondesse de acordo com a realidade deles e aí as vivências que eles já tiveram, tá? Qual que é a percepção que eu tenho? É que as crianças na UTI neonatal, elas são hiperabordadas, elas têm muitas abordagens e muitas manipulações durante o dia aqui no Brasil. Assim, a impressão que eu tenho é que aqui no Brasil a gente aborda não só a fisioterapia, tá? A equipe da UTI neonatal vai muitas vezes até a incubadora, mexe demais na criança, aborda múltiplas vezes aqui no Brasil quando a gente compara com a realidade de outros países, por exemplo. Quer saber qual que é a sua opinião? Se você também acha isso, se você acha que não, o que você conhece de outras realidades. Acho. A gente sempre, acho que tem sim muita estimulação, muita abordagem nas crianças. Eu atribuo isso a alguns fatores. Primeiro, gerenciamento do tempo. A gente não aprende na faculdade, não aprende isso na pós-graduação, a gerenciar o nosso tempo. Que nem a Pri fala nas aulas dela, nosso tempo também é dinheiro. Então, o que a gente tem que priorizar no nosso plantão, o que pode ser dividido entre os plantões do dia e como a gente pode fazer as nossas abordagens. A gente tem que pensar nisso, na intenção de oferecer o melhor para os pacientes que a gente vai ver. Então, o que acontece? É muita manipulação. Então, às vezes eu vejo assim, mas eu não tenho tempo de ficar esperando da hora X de atender a criança, porque eu tenho 15 bebês para atender. Então, isso faz muito parte desse cenário catastrófico que a fisioterapia brasileira tem, de uma quantidade absurda de pacientes para um período pequeno de tempo. Ainda mais na NEO e na PED, que as crianças se alimentam em períodos muito estreitos. Né? Então, se você pensar assim, eu vou atender 5 bebês antes da dieta, não dá. De uma única dieta, não dá. Porque você vai conseguir atender, sei lá, 2 antes do próximo horário da dieta. Mais que isso, não dá, porque eles mamam todos na mesma hora. Uma outra estratégia que nem era na UTI que eu trabalhava, que as crianças do leito par mamavam hora par e as do ímpar na hora ímpar. Isso ajuda muito a gente ter mais flexibilidade para trabalhar. E a gente tende a levar a manipulação para os extremos opostos. Então, é manipulação mínima, ninguém faz nada, ninguém mexe, porque a manipulação mínima é instável. Ou aquela criança está ganhando peso bem, está tudo ok, e aí você vê a cada 5 minutos tem alguém abrindo lá a portinha para fazer alguma coisa com ela. Então, o que eu vejo é isso, é a condição do nosso trabalho e muito do nosso planejamento para atuar nesse plantão e da nossa avaliação do que aquela criança pode ou precisa.
Em outras realidades, por exemplo, a única outra UTI que eu conheço fora do Brasil é a UTI do Hopkins, em que as crianças que têm menos de 28 semanas, elas não fazem fisioterapia motora. Elas ficam numa UTI escura, tem uma luz azul só na parte de baixo da UTI, ninguém entra lá dentro com nenhum dispositivo, então não entra com prontuário, com prancheta, com nada que se cair no chão faça barulho, porque tem controle sonoro. Tem as enfermeiras que ficam lá tomando conta dos bebês o dia todo, assim, trocentos bebezinhos naquela salinha azul, no CPAP, esperando ganhar peso para poder começar a receber o que pode ser proveitoso para eles. Então, é outra realidade, a gente não tem nenhuma UTI aqui no Brasil que seja parecido com isso, e culturalmente também é um pouco diferente da nossa prática clínica. Mas o que eu vejo é isso. Sim, eles têm muita manipulação, e eu atribuo a esses fatores. Falta de planejamento, excesso de demanda para o fisioterapeuta atender e não acordo com a equipe com relação a agrupar cuidados. O pessoal que respondeu no chat também concorda que tem excesso de manipulação. A Nariane fez uma pergunta interessante, ó. Você faz algum outro tipo de estimulação sensorial, como, por exemplo, olfativo ou gustativo? Se sim, a partir de quantas semanas isso pode ser acrescentado? Maravilhoso. Eu queria muito, gente. Eu falei que eu morro de vontade de aqueles bebês que são mais irritados, que são mais arredios à nossa intervenção, à nossa manipulação. Eu falei assim, queria ver se eu chegasse aqui com uma colherada de Nutella, se você ia não gostar de mim. Mas, na nossa prática clínica, a gente não aborda nem a olfativa e nem a gustativa. Isso a gente acaba deixando para o pessoal da nutrição ou para as fonos quando elas vêm oferecer dieta, fazer aquele treino de pega e tal. Então, é uma coisa que a gente pode conversar com a equipe multi e ver quem que vai estar nessa caminhada com a gente para oferecer essa experiência para os bebês. Lembrando que a estimulação olfativa, ela pode ser feita de maneira muito simples, principalmente no canguru, ele vai estar tendo estímulo olfativo de sentir o cheiro da mãe, sentir o cheiro da família. A gente pode colocar uma peça de roupa que a mãe usou durante o canguru, uma fraldinha, um coeiro, dentro da incubadora com essa criança. Então, a gente tem maneiras delicadas de oferecer a estimulação olfativa. E a gustativa, pensa bem, se esse bebê estivesse na barriga, ele não ia ter experiências gustativas nem olfativas de alto índice de experiência, de experimentação. E o que ele ia estar acostumado a sentir o gosto quando ele nascer é do leite. Né? Então, são coisas que a gente pode sim alinhar com a equipe, mas que não estão ali no nosso radar da principal objetivo da nossa estimulação. A Camila fez uma pergunta bem legal também. Quanto à luminosidade na estimulação sensório-motora, melhor deixar a incubadora escurinha ou é bom uma luz natural? Se tiver luz natural de janela na sua UTI, perfeito. Pode ser essa. Óbvio que a gente não vira a criança para o sol, mas se entrar a luminosidade natural, essa luminosidade é suficiente. Aí, por exemplo, se a gente vai colocar alguma luz extra para atender essa criança, não. Se ela está em fototerapia, eu desligo a foto, porque vai tirar o óculos para fazer a estimulação, e quando acabar a estimulação, lá 15 minutinhos depois, a gente religa a foto. Se for uma UTI com muita luz, que nem aconteceu em alguns lugares que eu trabalhei, ou eu posicionava a criança de costas para a luminosidade, e se fosse dentro da incubadora, já aconteceu de eu colocar, sim, um coeiro branco que vai deixar a luz passar, mas vai tirar a pontualidade, a incidência da luz dentro da incubadora. Todo ambiente que a gente puder controlar para ser mais confortável, menos agressivo no momento da estimulação, então controlar ruído, diminuir um pouquinho o ruído do monitor, vai ser muito benéfico para a criança, porque ela vai estar mais disponível para lidar com aquilo que você está oferecendo, e não tanto com o ambiente externo. Gostei da pergunta. Obrigada, Camila. Muito bom. Queria pedir aí para o pessoal que está acompanhando a live, antes de sair da live, deixar um joinha aí para ajudar. Isso ajuda muito o vídeo a aparecer para mais pessoas, ajuda o canal a aparecer para mais pessoas, tá bom? A gente poder divulgar a informação
quanto para mais pessoas. E vocês ajudarem a compartilhar também. Clicar ali na setinha, vai ter a opção de compartilhar no WhatsApp ou copiar link. E aí você pode mandar aí nos seus grupos, pode mandar um link para um amigo seu, ajudando a gente, assim, a compartilhar a informação com muito mais pessoas, tá bom? Eu acho que a gente fez todas as perguntas. Se alguém ainda quiser fazer mais alguma rapidinho. Lembrar vocês de seguir a Bia aí no Instagram, ó, deixei o arroba dela aí, @Bia Salgueiro, no Instagram. Tem vários posts lá bem legais sobre esse tema que ela abordou aqui hoje, sobre alguns temas diferentes também. Ela sempre postando uns vídeos bem legais também. E vai continuar postando muito mais, obviamente, então vão acompanhando lá, além do pessoal aí que já entrou lá no grupo do curso de estimulação sensório-motora. De novo, quem ainda não clicou no link, eu deixei o link na descrição e no comentário fixado. Quem não achar o link para entrar no grupo do WhatsApp, entra no Insta da Bia, manda um direct para ela que ela responde para você com o link, tá bom? Pessoal, essa aqui foi a nossa segunda live específica de NEL. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, aprendi muito, porque apesar de trabalhar em UTI neonatal, eu não tenho muito a parte teórica, porque não foi onde eu me especializei, né? Eu gostei muito, aprendi muita coisa. Então, espero que vocês tenham gostado. A intenção é fazer mais lives com temas de NEL. Então, se vocês quiserem sugerir algum tema, depois, a hora que acabar a live, não comenta agora, porque esse comentário aí do chat vai desaparecer, tá? A hora que acabar a live, entra nos comentários do vídeo que vai ficar no Facebook e deixa lá sugestões de temas para as nossas próximas lives de NEL, tá bom? A gente tem mais pessoas aí da NEL para falar, já tem algumas pessoas em mente, a gente pode repetir a Bia, a Priscila, para a gente falar mais coisas sobre NEL, então depois deixa lá nos comentários da live, nos comentários mesmo do vídeo, tá? Depois que ele aparecer salvo, temas que vocês gostariam de ver. Então, segue lá a Bia, me segue também, se vocês são da NEL, eu sou da Adulto, mas posto lá coisas variadas, não só da fisioterapia, como da equipe multi, me segue também no Instagram, tá bom? Queria agradecer muito a Bia por tudo que ela passou aqui pra gente hoje, por toda a disponibilidade dela de estar aqui, compartilhando todo o conhecimento dela. Vou ficar de olho aí para ver se eu vou fazer esse curso aí, né? Sempre bom aprender a estimular na NEL. Eu trabalho no período noturno, não tem neonatal, mas quem sabe, né? Sobrou um espacinho ali para eu estimular, né? Fazer um pouquinho de estimulação sensório-motor algum dia lá. Bia, obrigado. Pode ficar à vontade aí para dar os seus recados. Maravilha, pessoal. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Já cutucando o Ivens aí, eu nunca falei que não pode fazer estimulação sensório-motor à noite, viu? Se a criança estiver desperta, ali em estado de alerta, pode mandar ver. Se ninguém fez durante o dia, à noite também é o momento. Não, mas eu falei da noite porque eu já imagino que as minhas colegas façam durante o dia, né? Geralmente elas já fazem durante o dia. Isso que eu falei, né? Vai que sobra uma oportunidade, né? Vai que sobra um bebezinho para você, você já aproveita. Isso aí. Muito obrigada, pessoal. Amei estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente faz mais uma rodada aqui de NEL, de parte motora da NEL. E é isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, eu respondo vocês no direct. Vamos conversar lá no grupo. Vou mandar as informações do curso. Quero ver todo mundo lá no curso, aproveitando esse meu filhote aí que veio com muito amor e carinho, baseado em evidência, com tudo que eu aprendi nesses anos de prática clínica. Tá bom? Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente esse tempo. E até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado. Boa noite, Bia. Boa noite, pessoal. E até semana que vem. Lembra, oxigênio, terapia no ambiente hospitalar, tá bom? Vejo vocês semana que vem.